Você deitou tarde, mas não foi o sono que te venceu. Foi o cansaço da consciência desperta, tentando silenciar pensamentos que não descansam. Escute, o Espírito Santo já entrou no ambiente. Não como uma promessa, mas como uma presença. Não está vindo, não está chegando. Já está. E agora que você parou por alguns segundos, agora que sua atenção foi arrancada da distração automática, eu falo, deite a cabeça aqui. Não para fugir, não para esquecer, mas porque chegou o momento de realinhar por dentro tudo o que você segurou sem nomear. Esta não é uma pausa emocional, é um reposicionamento espiritual. Você não chegou até aqui por acaso, nem por curiosidade. Eu trouxe você para esta palavra como quem conduz alguém até um espelho onde não há mais reflexos distorcidos. Enquanto você ouve, sente e permanece até o fim, sua mente será tocada com clareza e sua alma com autoridade. Não com barulho, mas com direção. Eu conheço as decisões que você sustenta quando ninguém vê. Sei das conversas que você engole para manter a paz, das palavras que preferiu não usar para proteger quem ainda está aprendendo a observar. Sei do que você deixou de corrigir para não ferir. E é por isso que eu vim, porque agora é hora de você ser visitado por uma calma que não depende de circunstâncias. Não é alívio, é reposição. Não é pausa. É alinhamento interno. Você sustentou muito mais do que disseram que você conseguiria. E não para se mostrar forte, mas porque você sabia o que aconteceria se você caísse. Você não pediu confirmação, mas eu trouxe convicção. A firmeza que você está sentindo agora não vem de fora. É o Espírito Santo colocando ordem onde havia ruído invisível. Não se trata de problemas, se trata de frequência. Há ambientes onde você precisou silenciar sua percepção para não enxergar o caos em detalhes. Mas agora, eu mesmo te realinho. E quando eu ajusto, não é apenas para acalmar, é para governar. Porque onde o meu espírito habita, não há mais espaço para decisões que nascem do medo. E você sabe do que estou falando. Porque há decisões que você adiou, não por falta de coragem, mas por zelo com o que poderia desestabilizar a paz ao redor. Você escolheu segurar o que era seu para não quebrar o que era de todos. Mas aqui vai uma verdade direta, clara e inegociável. Eu estou reativando sua percepção espiritual. Isso significa que você vai começar a ver com lucidez o que deve permanecer, o que deve ser restaurado e o que precisa ser encerrado sem culpa. O Espírito Santo não veio te confortar como quem embala um sobrevivente. Ele veio te ordenar como quem desperta um líder. E quando eu digo, deite a cabeça aqui, não é para você descansar da vida, é para você acessar um tipo de direção que só se revela no silêncio consciente. Não é rendição, é comando. Eu não tirei nada de você. Eu removi o que estava atrapalhando você de ver o que eu sempre coloquei aí dentro. Quantas vezes você sentiu que ninguém percebe o que realmente segura sua estrutura? Quantas vezes você desejou apenas um momento onde alguém dissesse: eu sei onde você se esconde para continuar forte, pois então escute com atenção total. Eu vi, eu sei e eu vim. Não para explicar o passado, mas para redefinir o agora. E nesse agora, você não precisa provar mais nada. Você vai apenas caminhar, sem performance, sem armadura, sem escudos emocionais. A sua lucidez será sua nova linguagem. Sua firmeza vai restaurar ambientes sem precisar levantar a voz. O seu silêncio vai comunicar mais do que discursos longos. Porque eu te reposicionei com clareza. Existem olhos que te observam, tentando aprender como se anda, quando não há palco. E você sabe disso. Por isso, até no cansaço, você decidiu continuar inteiro. Mas a partir de agora, essa constância não será carregada. Ela será vivida. O Espírito Santo está trazendo ordem à sua estrutura interior. Não como alívio,
mas como comando. E esse comando vai ativar em você a resposta para perguntas que nem foram feitas. O que você sustenta em segredo será transformado em direção visível. Você não vai mais tolerar ambientes dissonantes da sua paz. Sua presença agora será ajuste. E se eu te disser que aqueles que estavam à sua volta não precisavam de conselhos, mas da sua calma? Se eu te disser que enquanto você achava que não estava fazendo nada, sua presença estabilizava atmosferas que ninguém entendia? É por isso que eu vim te realinhar, porque agora o que antes era tolerância silenciosa se tornará discernimento ativo. Você saberá onde continuar e onde não mais permanecer. E isso não será explicado com palavras, será entendido pelo impacto. A partir deste momento, sua mente não está mais girando ao redor das mesmas preocupações. Ela está sendo sincronizada com o meu espírito. E onde há sincronia, há direção. Onde há direção, não há mais necessidade de esforço desnecessário. Eu coloco um fim na repetição de ciclos que drenavam sua energia sem propósito. Eu retiro do seu interior o hábito de carregar o invisível dos outros. Eu te devolvo a liberdade de existir sem vigilância constante. Você não está mais no modo sobrevivência. Você entrou na clareza. Deite a cabeça aqui, não para escapar, mas para reiniciar de um ponto onde sua força não precisa mais vir do esgotamento. Você vai acordar com clareza, vai conversar com propósito, vai decidir com paz. Você vai perceber no meio do dia que está mais leve, não porque os pesos sumiram, mas porque o Espírito Santo mudou sua forma de carregar o tempo. O que antes era esforço constante para manter tudo em pé, agora será sabedoria estratégica para colocar tudo no lugar certo. Você está sendo lembrado de quem é, não pelas suas conquistas, mas pela sua capacidade de permanecer presente quando tudo ao redor gritava por fuga. Essa palavra não veio para te consolar, veio para confirmar o reposicionamento. Você não está mais no mesmo ponto. Mesmo que pareça igual por fora, seu espírito já foi deslocado internamente. E onde há esse tipo de deslocamento, nada volta ao estado anterior. Prepare-se, não para o que virá, mas para o que já começou. E à medida que você permanece nesta palavra, comenta, se conecta, se alinha, porque essa é a nova atmosfera que vai reger seus próximos dias. Agora, escute de novo, com o coração pronto, deite a cabeça aqui, não como quem busca consolo, mas como quem recebe direção, porque o Espírito Santo não veio te acalmar para você parar. Ele veio te acalmar para você avançar sem ruído, e esse avanço será silencioso, mas transformador. Sem palco, sem aplausos, mas com autoridade, a mesma que só se ativa quando a alma se entrega à presença que não exige explicações, só consciência. E você agora está nesse lugar. Você não está apenas ouvindo esta mensagem, você está sendo alcançado por uma presença que já conhece seus bastidores. A mesma que viu quando você sustentou a paz em silêncio, enquanto por dentro tudo pedia explicações que nunca chegaram. O Espírito Santo não está aqui para apagar rastros, mas para alinhar a sua rota. Ele veio porque agora é tempo de firmar os pés no chão onde a sua alma já sabe caminhar. Você não será mais guiado por pressa, mas por precisão. Tudo que você segurou até agora como se fosse parte da sua identidade está sendo revelado pelo que é, algo que precisava ser compreendido, não carregado. Deus não te chamou para sobreviver escondido nas pausas. Ele está usando o tempo de silêncio para ativar discernimento. A sua sabedoria nasce dessa consciência. E quem caminha com clareza não se distrai com o caos. Quem está inteiro não se explica. Você chegou nessa fase e nada mais vai te empurrar para trás. Enquanto muitos buscavam sinais para decidir, você decidiu mesmo sem sinais. E por isso eu te honro. Porque a verdadeira fé não precisa de garantias visíveis. Precisa de uma consciência firme no invisível. Agora você entende.
A calmaria que o Espírito trouxe não é anestesia, é estratégia. É o tipo de paz que te coloca no lugar certo, na hora certa, com a palavra exata. Essa paz não paralisa, ela posiciona. É por isso que eu te dei essa nova respiração, mais longa, mais lúcida. Você foi treinado na constância. Aprendeu a andar com poucos, a responder com firmeza, a calar quando a verdade precisava de tempo. Sua sabedoria não vem de livros, mas de decisões feitas no escuro, sustentadas pela confiança em algo maior. Agora, essa sabedoria se tornará direção para outros. Você não vai precisar dizer muito. Sua presença ajustará ambientes. Sua forma de olhar revelará limites. Seu silêncio vai separar o que é verdadeiro do que só fazia barulho. O que antes parecia incerteza, agora se revela como livramento. Porque se você tivesse seguido os caminhos que pareciam certos, teria perdido a capacidade de sentir o que eu estava revelando no invisível. O Espírito Santo não apagou caminhos, ele blindou os seus passos. E essa blindagem não é para proteção emocional. É porque a sua jornada não suporta mais distrações disfarçadas de oportunidades. O que é seu não exige disputa. O que é dele chega com clareza. Você está em um novo território espiritual. E neste lugar, as instruções são diferentes. Aqui, você não age para ser aceito. Você se move porque entendeu quem é. Sua identidade não está mais nas funções que cumpre, mas na consciência de quem te formou. E quando essa consciência te guia, não há mais medo de perder. Porque tudo que vem dele permanece. Tudo que não vem se dissolve. Você sentirá isso com precisão. As decisões certas não vão pesar, vão libertar. Se essa palavra está fazendo sentido para você, escreva com fé nos comentários. Agora eu vejo com clareza. A mente controlada pelo Espírito é vida e paz. Romanos 8:6. Você não foi chamado para carregar todos, mas foi capacitado para discernir onde está a sua parte. Isso muda tudo, porque quem tenta sustentar o que não foi designado, acaba esvaziando o que realmente deveria estar construindo. E eu te digo agora, o seu foco será restaurado. A sua energia será redirecionada. Você não vai mais derramar atenção onde não há propósito. O que antes te exauria, agora será transformado em autoridade sobre o tempo. Você não precisa se explicar para provar que está no caminho certo. Os frutos vão falar, mas antes disso, eu te dou paz. Porque é impossível construir com pressa. Tudo que cresce no reino começa dentro, e esse interior que agora se estabiliza vai ser a base de uma nova estação. As pessoas não vão entender de onde vem sua calma, e está tudo bem, porque a sua missão não é justificar, é manifestar. E a manifestação começa por dentro, com firmeza, presença e discernimento. Muitas coisas que você pensava serem ataques, na verdade foram treinamentos. E eu te digo, nada foi desperdiçado. Você não perdeu tempo. Você aprendeu a reconhecer o que tem valor. Você aprendeu a esperar sem paralisar, a crer sem barulho, a permanecer sem plateia. Isso te preparou para suportar níveis de responsabilidade que outros evitariam. Não é peso, é preparo. E agora, o Espírito Santo está revelando que você está pronto para ser resposta, não só sobrevivência. Existem ambientes que se desequilibram quando você entra. E não porque você faz algo, mas porque sua presença traz ordem. Isso é autoridade espiritual. E quem tem autoridade não precisa se anunciar, basta chegar. Por isso, eu te digo, mantenha-se firme. Não baixe seu padrão para caber onde a sua alma já não respira. Não reduza sua percepção para agradar quem ainda não enxerga. Sua clareza é uma convocação. Quem estiver pronto vai entender. O resto, o tempo revelará. Você está sentindo que algo está mudando. E é verdade. Não é emoção. É realidade espiritual. O Espírito Santo não veio para emocionar. Ele veio para ativar.
E essa ativação te separa do ciclo anterior. O que antes te envolvia, agora não te prende. O que antes te tocava, agora não te move. Porque você foi reposicionado. E onde há reposicionamento, há nova visão. Você vai ver com outros olhos. Vai falar com outra maturidade. Vai decidir com outra medida. Há momentos em que tudo parece igual por fora, mas algo mudou por dentro. E é isso que está acontecendo com você. As pessoas talvez não notem, mas você sabe. Você sente que algo se alinhou. Você percebe que não está mais buscando respostas fora. Você entendeu que carrega a resposta dentro. E essa consciência é libertadora. Porque agora, ao invés de correr atrás do tempo, você vai andar com ele. O Espírito Santo sincronizou sua mente com o céu. Você vai parar de se culpar por não conseguir ser tudo para todos. Esse tipo de cobrança não vem de Deus, vem do medo. E o medo não governa mais você. Agora, sua direção vem da paz. Você vai servir sem se esvaziar, amar sem se anular, ajudar sem se perder, porque sua fonte não é mais emocional. É espiritual. E o que é espiritual não seca, não falha, não precisa de validação constante. Ele apenas flui. E esse fluxo te manterá de pé quando tudo ao redor pedir queda. Quando eu disse, deite a cabeça aqui, não foi para você parar. Foi para você realinhar. Foi para que, nesse instante, o Espírito Santo limpasse as vozes que não te pertencem. É muito fácil absorver ruídos quando se vive em ambientes carregados. Mas agora eu te separei. Não geograficamente, mas internamente. E isso muda tudo. Porque onde há separação interior, há discernimento. E onde há discernimento, não há mais contaminação emocional. Você respira outro ar agora. A sua jornada não será feita de grandes explosões, mas de passos firmes e silenciosos, porque é assim que se constrói o que permanece. Deus não precisa de palco para te promover, Ele precisa de espaço. E agora que você deu espaço, Ele está reestruturando tudo. Seus pensamentos estão sendo reposicionados. Suas palavras estão sendo redimensionadas. Seus sentimentos estão sendo organizados. Isso é o que acontece quando o Espírito encontra espaço real. A sua constância será a maior pregação, porque muitos esperam sinais, mas o reino de Deus é percebido por presença. E você está sendo treinado nisso. Vai caminhar por lugares onde outros desistiram. Vai manter o ritmo quando tudo disser para parar. Vai servir quando o orgulho pedir reconhecimento. Vai permanecer quando os aplausos cessarem. E tudo isso será semente para algo que não pode ser comprado nem explicado. Autoridade que nasce do Espírito, não da performance. Você pensou que precisava de respostas, mas eu te dei consciência. Você achava que precisava de um novo começo, mas eu te dei uma nova visão do agora, porque quando os olhos são curados, tudo ao redor muda de cor. O mesmo ambiente que parecia sufocar, agora se torna campo fértil, porque você não depende mais das circunstâncias para estar bem. Você encontrou estabilidade na fonte, e quem bebe da fonte não vive mais de migalhas emocionais. Se você está entendendo a profundidade dessa palavra, escreva nos comentários: meu espírito está em paz. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Isaías 26:3. Agora, ouça isso com atenção. Você não vai mais se perder tentando manter o que já não te sustenta. O Espírito Santo te reposicionou para que você caminhe com leveza, mesmo em meio à responsabilidade. E essa leveza não é descuido, é maturidade, é saber o que carregar, o que entregar, o que delegar e o que abandonar. Você vai começar a tomar decisões com uma paz que desarma pressões. Essa é a sabedoria que vem de cima. Eu coloquei dentro de você uma resistência que o mundo não entende. Ela não veio da força, veio da entrega. E essa entrega silenciosa que você praticou quando ninguém via, agora será transformada em direção.
Você não será lembrado pelos seus argumentos, mas pela sua presença. Porque quem carrega o Espírito não precisa convencer, só precisa estar. Você vai perceber isso nos próximos dias. Tudo vai começar a responder à sua consciência alinhada. Deixe que a calma do Espírito continue agindo. Não corra para entender tudo. Apenas permaneça. Não porque você precisa ser forte, mas porque você já está sendo conduzido. E quem é conduzido por Deus não teme a estrada. A estrada pode mudar, mas o destino é certo. Fique nesse lugar. Essa palavra não termina. Ela continua dentro de você, ajustando, limpando, revelando. Porque quem caminha com o Espírito não precisa de atalhos, precisa de direção, e você já recebeu a sua. Você está aqui, inteiro, mesmo depois de temporadas que drenaram sua energia e silenciaram suas emoções. Isso não é pouca coisa. Isso é maturidade espiritual que se forma no anonimato. O Espírito Santo não veio apenas para te consolar após uma exaustão. Ele veio para reorganizar tudo. Cada pensamento desalinhado, cada expectativa deslocada, cada esforço que você manteve por responsabilidade, mesmo quando a alma pedia trégua. Agora é o momento de alinhamento interno. Não é sobre fugir, é sobre permanecer com consciência. Porque a verdadeira força não está em continuar por obrigação, mas em saber por que continuar. E essa resposta nasce aqui, neste momento onde tudo desacelera por dentro, e você começa a respirar como quem acordou de um sonho longo. O Espírito está colocando as coisas no lugar não com gritos, mas com direção. Ele não trabalha na velocidade do mundo, ele trabalha no ritmo da eternidade que já pulsa em você. Você foi conduzido por caminhos em que ninguém aplaude decisões discretas. Mas eu vi. Vi quando você escolheu sustentar a paz em uma conversa difícil. Vi quando você não respondeu a provocações. Quando perdoou sem que pedissem. E mais do que ver, eu celebrei. Porque essa firmeza silenciosa é marca de quem aprendeu a andar comigo sem precisar de plateia. E quem aprende a andar assim, carrega uma presença que transforma, mesmo sem palavras. Há pessoas que convivem com você sem nunca entender totalmente o que você carrega. E está tudo bem. Porque o que o Espírito coloca dentro não é para ser explicado, é para ser vivido. Você vai começar a notar isso. Situações que antes exigiam sua reação, agora serão vencidas apenas pela sua postura. Palavras que antes precisavam ser ditas, agora serão desnecessárias. Porque o ambiente reconhecerá a autoridade que você carrega, mesmo quando o tom for de silêncio. A sensação de carregar o invisível de todos e ter que sorrir para manter a ordem não é mais parte da sua rotina. O Espírito está te libertando dessa obrigação emocional. Você não foi chamado para ser base de tudo. Foi chamado para ser canal do que é eterno. E isso muda o jeito de servir, de amar, de se posicionar. Agora você vai agir a partir da paz, não da cobrança. Vai responder com sabedoria, não com desgaste. Vai estar presente sem precisar se anular. Você é resposta, não muleta. É direção, não dependência. As pessoas vão começar a te procurar por clareza e não por fuga. Porque você não será mais confundido com alguém que está sempre disponível por carência. Você será visto como alguém que está presente por propósito. E essa presença, alinhada com o Espírito, vai gerar transformação real nos que te cercam. Tudo isso começa agora, não amanhã. Agora. A paz que você sente não é momentânea, é reposicionamento. Escreva nos comentários agora, com consciência e fé: eu sou guiado pela paz do Espírito. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Gálatas 5:25. Você vai começar a se lembrar de quem você era antes das urgências, antes das distrações, antes das expectativas. Não para voltar ao passado, mas para resgatar a pureza da motivação original.
O Espírito está limpando camadas que você vestiu para sobreviver. Ele está revelando novamente o que sempre esteve aí, mas foi soterrado por papéis que você assumiu para manter tudo funcionando. Agora é tempo de voltar à essência e caminhar sem máscaras. A calma que desce sobre você agora não é desligamento, é ativação. É a paz que prepara para um novo ritmo, um ritmo que não exige pressa, mas consistência, que não exige performance, mas presença. Você vai perceber isso nos detalhes, na forma como acorda, como conversa, como responde. Vai perceber uma leveza nova, não porque tudo ao redor mudou, mas porque você mudou por dentro. A raiz foi tocada, e quando a raiz muda, o fruto vem diferente. Algumas portas se fecharam e você não entendeu. Mas hoje eu te digo, foi proteção. Algumas conexões secaram e você se sentiu deixado de lado, mas era realocação. Tudo o que saiu, saiu para abrir espaço ao que sustenta, porque agora é hora de estabilidade, não emocional, mas espiritual. E essa estabilidade não será frágil, ela será o novo chão onde você constrói. Um chão onde a alma não escorrega mais tentando agradar. Um chão onde você é inteiro. Seu tempo de ser tudo para todos terminou. O novo ciclo exige foco. E onde há foco, há renúncia. Você não vai mais se perder tentando ser aceito. Você já foi aceito por aquele que te criou. Isso basta. Agora você vai investir sua energia onde há propósito, vai semear onde há terreno fértil, vai falar onde há escuta, vai parar de plantar em solos que só consomem. O Espírito está te ensinando a escolher com sabedoria, e essa escolha vai preservar sua paz. Você pensou que estava perdendo pessoas, mas na verdade estava recuperando a si mesmo. As conexões que permanecem agora são aquelas que não exigem explicação constante, que não te confundem, que não diminuem sua visão. Isso é maturidade. E a maturidade te liberta da obrigação de se adaptar onde não há espaço. Deus te chamou para clarear, não para apagar. E clareza incomoda onde há confusão, mas não tema. Sua presença é resposta, mesmo quando desconforta. Você vai notar algo novo, uma coragem que não grita, mas firma, uma fé que não se exibe, mas sustenta, um discernimento que te impede de voltar ao que te adoecia. Isso é transformação real, e ela começa por dentro. Começa quando o Espírito não é apenas inspiração, mas direção prática. Você vai dormir diferente, vai acordar diferente, vai se mover com leveza, porque a voz que te guia agora não exige pressa, ela exige atenção, e você está pronto para ouvir. Aqueles que observam sua caminhada podem até não entender o silêncio, mas é no silêncio que nascem as maiores definições. Foi no silêncio que você aprendeu a discernir o que era ruído e o que era voz. Foi no silêncio que o Espírito te ensinou a esperar sem estagnar. Agora, esse silêncio será a base da sua autoridade. Sua calma vai atrair, sua firmeza vai influenciar, seu olhar vai ensinar. Porque quem é cheio do Espírito não precisa provar, ele simplesmente manifesta. Você já não precisa mais correr atrás do tempo, porque o tempo agora caminha com você. O Espírito Santo está te conduzindo com precisão. Você vai começar a perceber isso nos encontros, nas conversas, nos pequenos detalhes. Tudo terá propósito. Nada será por acaso. Porque quando o Espírito governa, até os desvios servem à rota. Você não está atrasado. Está exatamente no ponto onde a clareza substitui a ansiedade. E onde há clareza, a direção segura. Se essa palavra está abrindo sua consciência, escreva agora: a direção de Deus é o meu caminho. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Salmos 32:8. Você está sendo curado do hábito de resistir ao novo por medo de perder o que já não faz sentido.
Deus não remove sem dar algo maior. E o que vem não é substituição emocional, é reposicionamento de propósito. Agora você será mais seletivo. Vai investir sua energia com sabedoria. Vai usar palavras com precisão. Vai caminhar sem se distrair com vozes vazias. O Espírito Santo está treinando seus sentidos espirituais. Você verá antes que os outros percebam. É tempo de discernir o que edifica e o que apenas ocupa espaço. O Espírito está te ensinando a simplificar, a limpar excessos emocionais, a silenciar expectativas que só geravam cansaço. Agora você vai agir com propósito, vai ouvir com intenção, vai caminhar com destino. E esse novo jeito de existir vai gerar impacto real. As pessoas ao seu redor vão notar, não pelo que você fala, mas pelo que você transmite. Sua paz será seu argumento, sua calma, sua força. Você não será mais confundido com alguém que se adapta a qualquer ambiente. Agora, os ambientes vão se adaptar à presença que você carrega, porque onde o Espírito habita, o caos cede. Onde o Espírito está, o ruído silencia. Você será canal dessa presença, não por imposição, mas por essência. Isso mudará tudo: sua casa, suas decisões, seus relacionamentos, sua visão de futuro. Tudo vai começar a responder à consciência que agora governa sua alma. É tempo de crescer sem barulho, de frutificar sem exibir, de amadurecer sem pressa. O Espírito está construindo algo sólido, algo que não depende de aplausos, algo que não se abala com críticas, porque foi plantado no secreto, alimentado com fé e firmado na obediência. Você não vai mais se mover por medo, vai se mover por convicção. E essa convicção será seu novo combustível. Você não para mais por incerteza. Você caminha pela certeza de quem te conduz. Tudo está sendo alinhado com propósito. E quem percebe isso não precisa mais de sinais externos. Basta silêncio e escuta. Porque quando Deus fala, o Espírito entende, mesmo sem explicações. E Ele está falando agora. A paz que você sente é o selo. A calma que chegou é o sinal. A clareza que cresce é a confirmação. E você sabe disso. Sabe por que algo por dentro já não é mais o mesmo? Sua consciência foi ativada. E quando isso acontece, não há como voltar ao velho. Continue nesse lugar. Permaneça na presença, não com esforço, mas com entrega, porque o Espírito não exige desempenho. Ele convida para a comunhão, e nessa comunhão todas as vozes que te confundiam se calarão. Todas as pressões que te limitavam se dissolverão. Tudo o que você precisa agora está se alinhando. Você não precisa buscar fora, apenas permanecer. Porque a partir desse ponto, não é você quem carrega a jornada. É a jornada que passa a revelar quem você realmente é. Você começou a entender que o que parecia descanso forçado era, na verdade, um convite à reconstrução. Não de estruturas externas, mas de uma presença interior que havia sido negligenciada por tanto tempo. Não foi sobre parar, foi sobre reorganizar. Deus não paralisou seus passos. Ele desacelerou sua alma para que você voltasse a ouvir. E ouvir não como quem apenas escuta, mas como quem recebe códigos que ativam direção. Há algo acontecendo agora, enquanto você permanece nesta palavra. Não é emoção passageira, é realinhamento espiritual. As conexões internas, antes dispersas por tantas obrigações, estão sendo reintegradas. Você não é mais fragmentado por tarefas. Você está inteiro, presente, consciente. E essa consciência, alimentada pela presença do Espírito, se torna a nova bússola da sua caminhada. Tudo que nasce dessa lucidez carrega propósito real. É por isso que os ambientes te parecem diferentes. Não porque eles mudaram, mas porque você agora enxerga além do óbvio. A sua percepção foi curada.
Você não entra mais em lugares para ocupar espaço. Você entra para reorganizar atmosferas. O Espírito Santo não te enche apenas para te manter de pé. Ele te enche para que onde você pisa, a ordem seja restaurada. Isso não depende de palavras bonitas, mas de uma mente que aprendeu a andar em paz. Há um tipo de presença que não precisa ser anunciada. É sentida. E essa é a presença que agora te acompanha. Não se trata de sensação, se trata de realidade espiritual. Deus habita em você com propósito. Você se torna a extensão da vontade dele, não por ser perfeito, mas por ter se tornado consciente. E essa consciência muda tudo. Você vai notar que até seu silêncio começa a provocar clareza em quem te ouve. Porque quem está cheio do Espírito comunica até quando se cala. Você não vai mais precisar correr atrás de aprovação. O que carrega agora já foi aprovado no céu. E quando o céu aprova, o que vem da terra não tem mais poder de abalar. Pessoas virão, opiniões virão, exigências virão, mas nada disso determinará sua direção. Você foi selado com uma paz que resiste às pressões mais sutis. Aquela que silencia a ansiedade antes mesmo dela se manifestar. Isso é maturidade espiritual. E você está caminhando nesse nível. O Espírito está te ensinando a administrar o que é eterno em meio ao que é passageiro. A lidar com urgências sem perder a prioridade. A servir sem se esquecer. A ajudar sem se anular. Essa é a sabedoria que não vem dos livros, mas da prática diária de estar inteiro diante de Deus. E agora, essa sabedoria vai se manifestar nas pequenas decisões, na forma como você responde, no modo como lida com os seus, na calma que você transmite sem prometer nada. Você está aprendendo a se mover por convicção e não por obrigação. Isso é liberdade, isso é governo interior. Você agora não é mais guiado por agendas externas. Sua agenda começa na presença. E tudo que não estiver alinhado com esse ritmo vai naturalmente perder o lugar. Não será por rejeição, será por clareza. Porque onde há luz, o que é disfarçado se desfaz. E você não vai mais negociar sua paz para manter ambientes confusos. Você vai notar que muitas coisas que pareciam te desafiar, na verdade, estavam testando sua identidade. Agora que você sabe quem é, não precisa mais reagir. Você decide, você escolhe, você direciona. Essa é a força do Espírito em você. Não uma força bruta, mas uma força mansa, estável, firme. Uma força que edifica ao invés de destruir, que reposiciona ao invés de competir. E essa força vai governar sua mente nos dias em que o caos tentar voltar. Se essa palavra está iluminando seu entendimento, escreva nos comentários: minha direção vem do Espírito. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8:14. Agora escute, sua presença precisa ser protegida. Nem todos têm estrutura para acessar o que você carrega. Não por arrogância, mas por sabedoria. Você vai aprender a guardar seu ambiente interior. Não como quem se isola, mas como quem zela. Você é templo, e templos não se tornam praça pública. O Espírito habita onde há reverência, e sua consciência, agora desperta, começa a discernir o que edifica e o que apenas consome. Você vai começar a dizer não com mais facilidade, não por resistência, mas por lucidez, porque nem tudo que parece bom constrói, e você foi chamado para construir, não apenas para participar. O Espírito vai ajustar sua agenda, suas prioridades, suas rotinas, vai cortar o excesso que só te fazia correr, mas não te levava a lugar nenhum. E nessa limpeza, você vai sentir leveza. Leveza de quem agora caminha em direção real. Suas palavras começarão a ter mais peso, porque não virão da emoção, mas do Espírito. E quem fala a partir da paz, fala pouco, mas transforma muito. Você vai começar a dizer menos e realizar mais.
Vai começar a aconselhar menos e manifestar mais. Vai parar de tentar convencer, porque sua vida será o argumento. Não haverá mais necessidade de justificar, haverá apenas evidência. A paz que você carrega se tornará autoridade. Você achava que precisava de novos recursos, novas estratégias, novas oportunidades. Mas Deus está te mostrando que tudo já estava em você. Só faltava alinhamento. Agora, com o Espírito ativando suas percepções, o que estava disperso se junta. O que estava esquecido volta à tona. O que parecia impossível se organiza. Porque quando há ordem interior, há fluidez. E quem anda em fluidez não tropeça nas mesmas pedras. Você já percebeu que as mesmas situações que antes te desestabilizavam, agora não têm mais esse poder? Isso é cura. Isso é reposicionamento. Isso é presença. O Espírito não veio apenas te visitar. Ele veio habitar. E onde ele habita, a confusão não reina mais. Você não vai mais viver de ciclos, vai viver de direção. Você não vai mais repetir os mesmos padrões esperando resultados diferentes. Agora você vive pela consciência. A sua rotina será transformada. Não por um evento extraordinário, mas por decisões conscientes tomadas a partir da paz. Você vai perceber que tem mais tempo do que pensava. Vai perceber que estava gastando energia em distrações. Vai entender que descanso não é parar. É saber o que vale sua entrega. Você vai trabalhar com leveza, vai cuidar sem se esgotar, vai amar sem perder sua identidade. Tudo isso nasce da clareza que agora habita em você. As respostas que você buscava chegaram. Não como frases prontas, mas como percepção viva. Você começa a enxergar as situações de forma diferente. Começa a entender pessoas que antes te confundiam. Começa a agir com compaixão sem se comprometer com o caos. Porque a maturidade não é frieza, é firmeza. E o Espírito te torna firme. Firme para não se render ao velho. Firme para sustentar o novo. Firme para ser constante quando todos os outros vacilam. Você começa a olhar para trás e perceber que tudo cooperou. Até o que doeu. Até o que te frustrou. Porque o Espírito estava ali, transformando ruínas em estrutura. Você está mais forte do que antes, mais leve, mais focado. Não porque tudo se resolveu, mas porque você agora é outra pessoa. Você entendeu que não precisa controlar, só precisa permanecer. E essa permanência é o que gera frutos que não secam. Se essa palavra está sendo alimento para sua alma, escreva: estou firme na presença. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. 1 Coríntios 15, 58. Deus não te chamou para um estilo de vida barulhento. Ele te chamou para um caminho de presença contínua. Um caminho onde cada passo tem peso, onde cada decisão reflete o céu. Você vai se mover com sabedoria, vai responder com intenção, vai existir com plenitude. Essa é a realidade dos que foram reposicionados. E você foi. Nada mais será como antes. Não porque o mundo mudou, mas porque sua mente foi renovada. Permaneça, mesmo quando tudo parecer parado. Porque no mundo espiritual, muita coisa já se moveu. O Espírito está abrindo portas que você ainda não viu, está limpando caminhos que você ainda não percorreu, está ativando conexões que em breve farão sentido. Confie, não porque tudo está claro, mas porque sua paz não depende mais de visão externa. Ela nasce da certeza interna de que você está exatamente onde deveria estar. Você está se tornando alguém que não precisa ser guiado por urgências. Porque quem anda pelo Espírito aprende a discernir o tempo certo, nem antes, nem depois, no tempo exato. E isso muda tudo, muda suas conversas, sua forma de amar, seu jeito de se relacionar com o tempo.
O Espírito te ensina a andar no ritmo do reino, e quem anda nesse ritmo não se perde, porque é guiado por algo que o mundo não entende, mas respeita. Agora, apenas permaneça, respire, permita que essa palavra continue te moldando por dentro, porque a transformação verdadeira começa onde ninguém vê, mas todos sentem, e você está sendo transformado, não para ser admirado, mas para ser fiel, fiel à sua essência, fiel ao que foi revelado, fiel ao Espírito que agora te conduz com paz, firmeza e direção. E esse caminho você nunca mais vai querer abandonar, porque é nele que você reencontrou a si mesmo. Você percebe agora como a paz que carrega não veio de circunstâncias que deram certo, mas da decisão silenciosa de permanecer em Deus, mesmo quando tudo gritava ao contrário. Essa paz não é ausência de problemas, é presença de propósito. E propósito discernido pelo Espírito não se confunde com urgência. Ele te reposiciona no tempo, resgata sua essência e te devolve a dignidade de andar sem se perder tentando agradar o que nunca vai se satisfazer. O que o Espírito está fazendo em você é tão profundo que já começa a afetar a forma como você sente, fala e até como você se vê. Aquilo que antes parecia obrigação, agora começa a ganhar sentido. As repetições cansativas dão lugar à intenção. E a intenção, quando guiada por sabedoria, gera fruto que permanece. Sua energia será redirecionada. A leveza que se instala em sua mente não é aleatória. É resposta de um coração que escolheu se alinhar, mesmo sem entender tudo. Você está saindo de uma fase em que suportava por necessidade, para um tempo em que avança por clareza. Isso muda tudo, porque quando há clareza, o coração não se atropela, a alma não se desespera. Você aprende a dizer ainda não com paz. Aprende a esperar com fé. Aprende que não é seu dever salvar tudo. É sua missão discernir onde está sendo conduzido. E onde Deus conduz, não há perda. Há sentido, mesmo quando a rota surpreende. Você começa a aceitar que nem todo silêncio é vazio. Muitos silêncios foram avisos, muitos afastamentos foram proteção. O Espírito Santo, sem fazer alarde, reorganizou conexões, reposicionou afetos e limpou ambientes. Não para te isolar, mas para te preservar. O que você perdeu na pressa, Deus agora te devolve em paz. O que te machucou por carência, Ele transforma em sabedoria. E o que foi motivo de inquietação, agora é chão firme para recomeçar. A forma como você se posiciona hoje é diferente. Não há mais urgência por ser entendido. Há serenidade em ser verdadeiro, porque o Espírito te fez entender que a autenticidade espiritual não exige plateia. Ela só exige presença. E onde há presença real, há impacto. Você vai perceber nos próximos dias. Algumas conversas mudarão de tom. Algumas decisões serão tomadas com mais facilidade. E não por frieza, mas por equilíbrio. Isso é cura, isso é maturidade. Escreve agora nos comentários se isso estiver confirmando algo dentro de você. Eu escolho permanecer em paz. A paz de Cristo, a qual fostes chamados para ser um só corpo, domine em vosso coração. Colossenses 3,15. Você não está mais reagindo como antes, porque você não é mais a mesma pessoa. A presença do Espírito gerou em você uma nova percepção. E essa percepção agora governa sua resposta ao mundo. Você entendeu que nem tudo que provoca merece resposta. Nem todo chamado é uma missão. Nem toda urgência merece sua atenção. Sua energia está sendo restaurada porque você aprendeu a selecionar onde e com quem ela é investida. O seu valor nunca esteve enquanto você produz. Esteve, desde o início, na sua disposição em obedecer. Mesmo quando o caminho parecia deserto. Mesmo quando a direção parecia oposta ao que esperavam de você. Isso te fortaleceu de um jeito que poucos vão entender.
mas você entende, porque a sua força foi construída no escuro. E agora ela começa a se manifestar como luz. Não luz que expõe, mas luz que revela o que realmente importa. Há ambientes onde sua presença vai incomodar, não por arrogância, mas porque quem carrega a verdade sem precisar provar nada, abala sistemas baseados em aparência. Você não precisa se defender. Quem foi posicionado por Deus não precisa justificar sua presença. O fruto vai falar. E o fruto que nasce da paz não precisa ser gritado. Ele apenas existe. E basta existir para ser sinal de que algo está vivo e florescendo, mesmo após longos invernos. Você está prestes a experimentar o valor da espera. O Espírito não apenas acalmou seu coração, ele preparou o terreno. Muitas sementes que você esqueceu estão prestes a brotar, e elas não virão como recompensa, virão como confirmação. Confirmação de que permanecer vale a pena, de que caminhar com fidelidade, mesmo em silêncio, sempre gera fruto. E esses frutos serão para alimento, não para decoração. Serão para sustento, não para exibição. Você não precisa mais se esforçar para ser relevante. Você foi escolhido para ser presente. Presente onde for chamado. Presente onde sua voz for resposta. Presente onde sua calma fizer mais do que 1000 palavras. E essa presença consciente é o que te transforma em alguém indispensável. Não por função, mas por essência. Quando você chega, o ambiente muda. Não por você, mas por quem habita em você. Isso é autoridade. Isso é maturidade. Você já não depende da aceitação de todos, porque entendeu que sua missão é agradar a Deus, não aos algoritmos do comportamento humano. Há muita gente tentando ser vista, mas poucos permanecem firmes quando ninguém aplaude. E você permaneceu. Isso diz tudo. Sua raiz foi aprofundada enquanto os ventos passavam. Agora chegou o tempo da estabilidade. Não para parar, mas para crescer com estrutura. Há palavras que você decidiu não dizer. E essa decisão foi direção do Espírito. Porque maturidade é saber quando calar é mais forte do que explicar. Há ambientes em que o silêncio comunica sua decisão de não voltar atrás, de não negociar sua paz, de não permitir que vozes antigas governem uma mente que foi transformada. Isso é discernimento. E esse discernimento agora te acompanha como um escudo invisível. Você está seguro, não porque tudo está no controle, mas porque sua alma aprendeu a confiar. E quem confia, descansa. E quem descansa, discerne. E quem discerne, decide com sabedoria. Esse é o ciclo do Espírito. Ele não te dá atalhos, ele te dá consciência. E a consciência te protege de cair em armadilhas disfarçadas de oportunidade. O Espírito Santo não abre caminhos que te afastam da essência. Ele só conduz onde a sua paz permanece intacta. Se essa palavra está ativando algo dentro de você, escreva nos comentários. A minha paz é a minha direção. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Você percebe que agora até o seu corpo reage diferente. A tensão que te acompanhava nas tarefas diárias está cedendo lugar à leveza. Seu olhar está mais sereno, suas palavras estão mais intencionais, porque o interior foi ajustado. E o que se ajusta por dentro se manifesta por fora. As pessoas vão notar. E algumas vão perguntar. E você não vai precisar fazer discurso. Vai apenas continuar. Porque a continuidade, quando vem da paz, é irresistível. Você deixou de ser reativo. Agora você é propositivo. Você não mais se move por instinto. Você se move por instrução. Isso é nobreza de espírito. E essa nobreza não se compra. Ela se forma em ambientes onde tudo pede pressa, mas você escolhe permanecer. O Espírito está te conduzindo com firmeza, porque ele sabe a estrutura que já foi criada dentro de você. Ele sabe até onde você pode ir.
e te levará além, mas com estabilidade. Não há mais necessidade de repetir padrões antigos. Você está livre, livre de expectativas que te prendiam, livre de cobranças que nunca fizeram sentido, livre do peso de se comparar, porque agora você vive de revelação, não de competição. Você entende o seu valor e por isso não negocia mais sua identidade para ser aceito em lugares que não reconhecem o que você carrega. Isso é sabedoria. E sabedoria traz paz. Você não vai mais medir sua importância pelos resultados visíveis. Vai medir pela presença que carrega. E onde há presença, há impacto. Mesmo sem holofotes, mesmo sem validação externa, o que você vive agora não pode ser roubado, porque foi construído com fé, foi regado com perseverança, foi firmado na presença, e tudo que nasce na presença resiste ao tempo, cresce na verdade, floresce em paz. Você começa a perceber que não precisa mais mudar quem é para caber em lugares que não te reconhecem. Você não foi chamado para caber. Foi chamado para transformar. E a transformação começa quando você permanece fiel àquilo que o Espírito já te revelou. Você não precisa mais repetir argumentos. Você carrega uma paz que já explica tudo. Ela é a sua identidade, sua voz, sua autoridade. Você já não depende mais do movimento externo para sentir que está crescendo, porque agora seu crescimento é interno, silencioso, mas real. Você sente, você sabe, e isso basta, porque o Espírito é testemunha de tudo que você suportou em silêncio. E Ele está levantando você, não para te exibir, mas para te usar. Para impactar com profundidade, para servir com verdade, para viver com propósito. Permaneça. Não corra para o próximo passo sem antes absorver o que está sendo feito agora. Essa é a estação da estabilidade, da paz que fundamenta, da presença que direciona. E tudo que nasce nesse ambiente floresce com raízes firmes. Você vai ver, vai sentir, vai reconhecer. Porque o Espírito continua te conduzindo, não por emoção, mas por consciência viva. E onde há consciência, há liberdade. Onde há liberdade, há paz. Onde há paz, ali está o Espírito de Deus. Você chegou até aqui não por força própria, mas porque algo dentro de você se recusou a afundar quando tudo parecia ceder. Essa força silenciosa que te manteve firme não nasceu da resistência emocional. Ela foi soprada em seu espírito pelo próprio Deus. E agora, o que te sustentou em silêncio começa a se transformar em estrutura visível. Não é recompensa, é sequência. Tudo aquilo que o Espírito construiu dentro de você começa a ganhar forma no que te cerca. Sua mente não corre mais tentando consertar o que não é mais sua missão carregar. Há uma clareza nova, uma visão que não se baseia mais em urgência, mas em consciência. Você começa a perceber que não está perdendo tempo. Está sendo preparado para o tipo de vida que se constrói com sabedoria. O Espírito Santo não acelera o processo, ele sustenta cada etapa com presença. E onde há presença, há maturidade. Onde há maturidade, há frutos consistentes. Antes você fazia muito e se sentia vazio. Agora você faz menos, mas sente que está inteiro. Porque finalmente você entendeu que o valor da sua existência não está na quantidade de movimento, mas na direção do que é feito. O que nasce de um coração alinhado com o céu não exige esforço em excesso. O peso sai, o controle cede. O corpo até respira diferente. Você começa a existir a partir da verdade e não mais a partir da sobrevivência. Você não está tentando provar quem é, está apenas sendo. E esse ser é o que assusta o caos. Porque quem está centrado em Deus carrega uma presença que desorganiza aquilo que depende de aparência. É por isso que você incomoda sem dizer nada. Por isso que algumas portas se fecharam, não por erro, mas porque a atmosfera mudou.
Você não vibra mais na frequência da ansiedade. E o que não está pronto para essa paz se desconecta por si só. Houve dias em que você se culpou por não ter forças. Hoje, você entende que foi justamente ali, na fraqueza silenciosa, que o Espírito construiu sua resistência verdadeira. Não a que reage, mas a que permanece. Há uma profundidade em você que ninguém te ensinou. Ela foi cavada pela vida, mas preenchida por Deus. E agora, tudo que nasce a partir disso tem sabor de eternidade. É por isso que você sente. Algo novo está vivo, mesmo sem ter nome ainda. Você não precisa saber tudo, precisa apenas continuar com consciência. A revelação de hoje é suficiente para o passo de agora. O restante virá com a caminhada. Porque Deus não trabalha com ansiedade, Ele trabalha com fidelidade. A cada passo, mais clareza. A cada obediência, mais expansão. Essa é a construção que o Espírito está fazendo com você, não em cima de aplausos, mas em cima da rocha. Se essa mensagem estiver alinhando algo dentro de você, escreva com fé nos comentários. Eu permaneço onde Deus me sustenta. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Salmos 55, 22. A sua calma vai gerar desconforto em ambientes que vivem do barulho. Mas não se preocupe, você não foi chamado para se adaptar a todo lugar. Foi chamado para representar um reino. E o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Essa paz que você carrega é seu sinal de autoridade. E ela não precisa ser explicada. Ela é sentida. Onde você estiver, sua paz será referência, e aqueles que estiverem prontos vão reconhecer e se alinhar. Você não está mais tentando controlar a narrativa, está apenas vivendo com propósito. Quem vive assim já não teme as mudanças, porque sabe que toda transição, mesmo quando silenciosa, está carregada de direção. Deus te move sem fazer alarde. Ele te reposiciona sem precisar explicar para ninguém. E nesse mover, Ele vai te mostrando que perder alguns caminhos é, na verdade, ser poupado de becos sem saída. Existe uma limpeza emocional acontecendo em você. Um desapego saudável. Não como quem endurece, mas como quem se liberta. Você percebe que nem tudo precisa voltar. Algumas conexões cumpriram seu papel. Algumas histórias encerraram sua missão. E agora, o Espírito te leva a um lugar onde sua energia será preservada para o que realmente te move. Você já não alimenta mais o que apenas suga. Agora, você cultiva o que constrói. A sua força interior está visível. Ela não vem de discursos, mas de postura. Quem observa, percebe. Você se tornou referência para quem pensava que nunca seria capaz de resistir. Não pela intensidade da sua resposta, mas pela leveza da sua entrega. O Espírito Santo te fez exemplo, não de perfeição, mas de constância. E a constância é o que separa o que floresce do que apenas aparece por um tempo. Você floresceu. Você agora caminha por lugares onde antes tropeçava, porque sua visão mudou. O que era obstáculo se tornou degrau. O que te prendia agora te impulsiona, porque você não carrega mais culpa, carrega compreensão. E quem compreende não repete. Você não volta para lugares emocionais que te drenavam. Você avança com sabedoria. E sabedoria é a luz que clareia as decisões em dias nublados. Essa luz está acesa dentro de você. Você percebe que está menos reativo, porque agora você não responde mais ao que te provoca, você responde ao que te constrói. Isso é maturidade emocional. É o resultado de noites de conversa silenciosa com Deus, de decisões tomadas em oração, não em desespero, de uma jornada onde o reconhecimento humano foi escasso, mas o respaldo do céu foi constante, e isso basta para seguir com confiança. Você não foi moldado pela aprovação.
Foi lapidado pelo Espírito. É por isso que o que está florescendo agora tem raiz. Não depende de temporada, não depende de clima. Cresce porque está plantado na presença. Isso é raro. E o raro, muitas vezes, é confundido. Mas não pare para explicar, continue crescendo. Deus está expandindo em você uma identidade que não se vende, que não se perde, que não se negocia. Você vai perceber que está sendo posicionado em lugares onde antes não se sentia suficiente. Mas agora é diferente, porque o que te move não é mais a necessidade de ser aceito, é a certeza de que foi enviado. Quem é enviado não pede permissão para existir, apenas cumpre o propósito, e esse propósito não se adapta, ele transforma. Seu tempo de se calar por insegurança acabou. Agora você fala com intencionalidade. Há pessoas que vão cruzar seu caminho buscando palavras, mas o que vão encontrar é direção, porque sua vida se tornou um canal. E canais não retêm, eles fluem. O Espírito vai usar seu dia a dia para manifestar o reino. Você não precisa de palco, precisa apenas estar presente. Sua presença será resposta, sua escuta, cura, seu olhar, reinício. Isso é o que acontece quando a paz se transforma em missão. Se essa palavra está encontrando eco no seu coração, escreva com firmeza nos comentários: minha vida tem direção e sentido. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Você não vai mais andar com pressa, vai andar com presença, porque o tempo agora trabalha a seu favor. O Espírito Santo está à frente, limpando os caminhos que você sequer sabia que enfrentaria. Há coisas que foram resolvidas sem que você visse. Há batalhas vencidas sem que você lutasse. Porque quando você escolhe andar em paz, Deus age por você em silêncio. Ele honra quem permanece mesmo quando tudo diz que é hora de desistir. O que está sendo plantado agora no seu interior é fruto de obediência. E a obediência, mesmo quando ninguém vê, sempre gera colheita. Você será surpreendido pela leveza de frutos que crescem sem esforço. Porque não vem de performance, vem de alinhamento. Você escolheu permanecer onde muitos desistiram, e é nesse lugar que Deus manifesta o extraordinário através do simples. Você começa a ver beleza nas pequenas coisas, valor nas conversas que antes pareciam rotinas, sentido nos detalhes que antes passavam despercebidos. Porque a paz aguça os sentidos, e quem anda em paz percebe o que o mundo não vê. É por isso que você será instrumento de transformação em ambientes aparentemente comuns. Você foi treinado para ouvir o que está por trás das palavras, para discernir além do que é dito. Agora, toda vez que o cansaço tentar te visitar, lembre-se, você não está sozinho. A paz que carrega é a prova de que o Espírito está habitando, e quem habita em você não se ausenta, ele sustenta. Você vai passar por dias em que o mundo vai exigir pressa, mas seu espírito vai escolher permanecer. E nessa permanência, milagres silenciosos vão acontecer. Portas vão se abrir onde antes havia muros. Tudo por causa da presença. Permaneça. Mesmo quando não sentir, mesmo quando parecer pequeno, a paz é um solo fértil, e tudo que nasce desse lugar carrega consistência. Você está sendo fundamentado por dentro para que nada de fora consiga te desestabilizar. Essa estrutura invisível é o seu escudo, é o seu sinal, é o que te separa da instabilidade. E é isso que vai te manter firme quando todos ao redor estiverem tentando se encontrar. Você sabe, algo mudou, não apenas no que você faz, mas em quem você é. E essa mudança não pode ser desfeita, porque foi feita pelo Espírito. E tudo que Ele toca, Ele transforma. Tudo que Ele transforma, Ele usa. E tudo que Ele usa, floresce.
Continue. Você não está repetindo ciclos. Você está escrevendo história. História de paz, presença e propósito. Uma história que só poderia ter sido escrita com ele. Você está aqui, presente, com o coração aberto e a alma sensível. Porque algo maior que você te guiou até esse ponto. Não se trata de coincidência, é alinhamento. E quando há alinhamento com o Espírito, as peças começam a fazer sentido mesmo sem terem mudado de lugar. A mudança acontece primeiro dentro, depois se manifesta fora. Por isso agora, sem precisar fugir, você começa a sentir: a sua paz voltou. E com ela, a clareza que te conduz. Você não é mais empurrado pelas urgências alheias. Agora, você aprende a identificar o que é essencial. O Espírito te ensinou que nem tudo que é urgente é importante. E nem tudo que é importante vem de Deus. Só o que vem da paz permanece. O que vem do Espírito não exige pressa, exige presença. E é isso que você carrega. Uma presença lúcida, viva, silenciosa, mas poderosa. Ela não te torna barulhento, mas te faz imbatível por dentro. Muitos esperam grandes sinais para mudar de rota. Você está aprendendo a mudar pelo sopro, pela voz suave que fala no íntimo, pela direção que só quem desacelera consegue ouvir. E isso não é fraqueza, isso é maturidade. O Espírito te elevou a um novo nível de sensibilidade, onde o controle cede espaço à escuta, onde a rigidez se transforma em flexibilidade espiritual. Você está aprendendo a confiar, não no que vê, mas no que sabe que foi falado dentro de você. A maturidade que você carrega agora é o fruto de escolhas difíceis, escolhas que ninguém viu, mas o céu honrou. E o Espírito nunca ignora uma alma que decide obedecer em silêncio. Você foi promovido em ambientes invisíveis. E agora a autoridade que você exerce é perceptível. Não é fruto de cargo, é fruto de consistência. E consistência é o que diferencia quem apenas começa de quem permanece até o fim. Sua leveza atual é resultado da guerra interna que você venceu. Você entendeu que perder o controle era o caminho para acessar o governo de Deus. Que descansar não era fraqueza, mas maturidade, e que esperar no Espírito não era estagnação, mas estratégia. Agora você está vivendo o que ninguém imaginava que nasceria daquele seu momento de rendição. Você entregou e ele reconstruiu. Melhor, com mais fundamento. Se o seu espírito está testemunhando tudo isso, comente com fé. Eu escolho permanecer no centro da vontade de Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Salmos 46, 10. Você vai perceber que aquilo que antes te causava insegurança, agora se torna motivo de tranquilidade. Porque o Espírito te ensinou a interpretar as situações com a lente do céu. Você olha o mesmo cenário, mas vê de forma diferente. Você enxerga o que está sendo edificado, mesmo quando parece que tudo está parado. Essa visão te protege do medo. E quem não vive mais com medo, se move com liberdade. Liberdade não é fazer tudo, é saber o que realmente te foi confiado. Você não quer mais tudo. Você quer o que foi alinhado com a eternidade, e por isso seus passos são mais leves. Você deixa de lado as distrações que antes te prendiam. Você abre mão das comparações, porque agora entende que sua missão não tem cópia. Ela é única. E tudo o que o céu libera vem do lugar de verdade que você carrega. Você sente que a pressão que te cercava se dissolveu. Não porque as pessoas mudaram, mas porque você agora não se mede mais pelo que dizem. O Espírito limpou sua identidade das vozes que tentaram moldá-la. E agora você respira a liberdade de ser o que Deus te chamou para ser. Nada além, nada a menos. Essa paz te dá coragem. Coragem para dizer sim ao que constrói, e não ao que apenas repete padrões vazios. As feridas não te definem mais. Elas foram cicatrizadas com sentido. E agora você consegue falar do que viveu sem dor,
Consegue aconselhar com empatia, não com raiva. Consegue abraçar sem medo de perder. O amor que o Espírito depositou em você não é mais instável. Ele é firme, seguro, real. E esse amor te liberta. Liberta dos vínculos que só existiam para preencher vazios. Liberta das alianças baseadas em medo. Agora você ama com maturidade. O tempo te ensinou o valor da espera. E o Espírito te ensinou a colher sem pressa. O que está vindo para você não será apressado, será estável. Vai chegar no tempo certo, do jeito certo, com a profundidade certa, porque Deus não constrói com ansiedade, Ele constrói com sabedoria. E sabedoria é o que agora te governa. Você vai perceber isso nas suas decisões. Elas serão mais simples, mas terão mais impacto, porque virão de dentro. Você se tornou alguém que inspira confiança. E não é porque você tem todas as respostas. É porque você transmite segurança mesmo nas perguntas. Sua presença comunica estabilidade. E essa estabilidade nasceu de um coração que decidiu confiar mesmo quando não fazia sentido. O Espírito te firmou. E quem está firmado não se desespera, apenas continua. E continuar é o que tem te levado a lugares que você jamais imaginou alcançar. Você chegou até aqui porque escolheu não fugir. Você escolheu enfrentar seus silêncios, suportar suas dúvidas, abraçar suas incertezas. E mesmo sem saber o que viria, você decidiu permanecer. Essa decisão foi vista, foi celebrada no céu. E agora ela começa a ser honrada na terra, não com alarde, mas com paz. E essa paz vai crescer dentro de você até transbordar, porque quem permitiu o agir de Deus por dentro, verá o mover dele por fora. Não é o fim, é o começo de uma jornada onde o seu espírito governa sobre suas emoções, onde sua alma não te arrasta, mas te acompanha, onde seus olhos não se distraem, mas enxergam com precisão. Essa é a vida que Deus preparou, uma vida leve, firme, profunda, onde tudo o que vem do céu se manifesta sem pressa, mas com poder. E esse poder agora habita em você. Respire, continue e permita-se viver essa nova realidade. Se essa mensagem falou com você de forma profunda, se algo dentro de você foi realinhado pela presença do Espírito, então permaneça conectado com esse ambiente de revelação. Curta esse vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo palavras que fortalecem, despertam e reposicionam sua alma. Compartilhe com quem precisa dessa mesma paz. E fique por aqui, porque o que Deus começou a fazer em você ainda está só no início. A jornada continua.